Isso que eu separei aqui, ó, é somente o sistema linfático. Se você começou a anatomia agora, jovem, deixa eu mostrar uma coisa para você. Isso aqui é uma coisa que às vezes as pessoas ficam: nossa, sério, Rogério, que isso acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a parte óssea, vou tirar o esqueleto, ó. Tá vendo que quando eu tiro o esqueleto, o sistema linfático não avança sobre o sistema nervoso aqui, ó? Não avança sobre o sistema nervoso, quer ver, ó? Eu vou tirar aqui a chapa do neurocrânio para você ver uma coisa aqui, ó. Vamos tirar aqui os ossos do neurocrânio e aí vocês vão ver uma coisa legal aqui, ó. A sacada da drenagem linfática foi muito legal, cara. Parte óssea do crânio aqui, ó. O que vocês vão observar com isso aqui, ó? Que na região da medula espinal e na região do encéfalo, ou seja, no sistema nervoso central, vocês não têm sistema linfático. Não é incrível isso? Aí as pessoas perguntam, mas Rogério, por que não temos sistema linfático no sistema nervoso central? Aqui a resposta é simples. O sistema linfático, agora eu vou deixar por escrito aqui com você, para você entender como que Emil Voder foi o cara que desenvolveu a drenagem linfática, tá? O desenvolvimento da técnica de drenagem linfática foi feito por um cidadão chamado Voder e sua prezada esposa também. Só que a técnica leva o nome de Voder, tá? A técnica principal de drenagem linfática. Quando você entra para fazer um curso de drenagem linfática, ou vai cursar estética, físio, você entra na parte de drenagem linfática, geralmente as pessoas aprendem o método Voder. Tem um segundo método chamado Leduc, que as pessoas aprendem posteriormente, tá? Então, o método Voder é o método principal. Por que você não tem sistema linfático no sistema nervoso central? Sabe por quê? Porque o sistema linfático, aqui é para vocês nunca mais esquecerem, ó. Eu estou escrevendo com o mouse, tá? Por isso que demora. Sistema linfático, ele é a mesma pessoa, eu vou colocar aqui um igual grandão, ó. Ele é a mesma pessoa que o sistema imunológico. Quando você estuda imunologia, você estuda basicamente reações que ocorrem no sistema linfático e seus derivados. E aí vocês vão entender algumas coisas. E o porquê que Voder chegou à conclusão que a manipulação do sistema linfático era benéfico para a imunidade. Sabe como que a drenagem linfática era chamada no seu início? Quando Voder desenvolveu a técnica? Lá, só para vocês terem uma ideia, a técnica da drenagem linfática ela foi desenvolvida entre os anos de 1936 e 1940. Então acho que está na hora da gente discutir a drenagem, né? Então eles já percebiam que pessoas que tinham infecções, pessoas que apresentavam algum tipo de infecção no corpo, ou seja, a pessoa estava apresentando febre. Aquela febre era precedida por ínguas. Ínguas são inchaços nos linfonodos, né, nos gânglios. Então eles já perceberam aquela associação. Então quando a pessoa... isso aqui tem que estar claro para vocês, tá? Que o sistema linfático e o sistema imunológico, eles correspondem à mesma pessoa. E aí, para você entrar na cabeça do Voder, quando ele desenvolveu a técnica, você percebe o seguinte, ó, que o sistema linfático, ele tem os vasos linfáticos, que são semelhantes às veias, né? Que são os canais por onde a linfa circula. E aí, entre esses vasos linfáticos, aqui eu tenho dilatações, que são os gânglios. E aí que vem uma coisa legal aqui. Rogério, isso aí chama gânglio ou chama linfonodo? O nome atual é linfonodo, tá? Então, o que Voder percebeu? Que quando as pessoas tinham febre, e a febre eles já sabiam que era um sinal de infecção. Você sabe que ali, naquela época que ele descobriu isso, estava no auge da descoberta de algumas infecções, porque coincide também com o desenvolvimento e descoberta da penicilina também, alguns agentes também medicamentosos no combate de infecções bacterianas. Então ele começou a observar que pessoas que tinham febre, e a febre era um sintoma de infecções, era muito comum ter o inchaço no pescoço, o inchaço nos gânglios axilares e nos gânglios inguinais. Os gânglios inguinais, que são esses aqui que ficam na virilha, eles deram aquele nome do inchaço dos gânglios, que é chamado de íngua. O termo íngua, ele ocorreu por causa do inchaço dos linfonodos inguinais, que é muito comum que isso ocorra, porque como a parte inguinal ela tem relação com o membro inferior, a gente está falando de líquido, né? O líquido tende a descer. Então, quando a gente tem uma dificuldade no bombeamento do líquido na região inguinal,
porque eu tenho excesso de linfa nessa região aqui, ó. O que vai acontecer? Vai acontecer um inchaço nessa região. Então, basicamente, a gente tem 3 pontos onde a gente observa inchaços derivados de infecções e outras doenças, tá? Eu vou só citar algumas coisas para vocês entenderem essa relação das infecções, para você entender o papel do sistema imunológico aqui. Então a gente tem aqui os linfonodos inguinais, eles ficam na região da virilha, aqui os linfonodos axilares, que ficam na axila, e aqui os linfonodos cervicais. E só para você ter uma ideia, no corpo, só para vocês terem uma ideia, no corpo como um todo, vocês têm cerca de 500 gânglios, 500 linfonodos. Olha a potência da bagaça. Cerca de 350 desses 500, ou seja, 60% dos seus gânglios, ficam aqui na região do pescoço. E os outros 150, eles vão ficar em outras partes do corpo aqui. Inclusive em órgãos internos, abdominais e torácicos aqui. Que a gente tem linfonodos viscerais aqui, que eles são importantes também. A gente vai ver a diferença de cada um deles. Então é muito comum que essa região do pescoço gere algum tipo de alteração quando existe uma infecção ou uma doença do sistema linfático. E também na região da axila e virilha, por se tratarem de regiões proximais de membros, tá? Que é para onde a linfa drena dos membros para a região central. Então, por isso que nessas regiões axilares e inguinais também é comum a gente ter a presença de inchaços. E a íngua, o nome dela, que é íngua, nada mais é do que o inchaço dos linfonodos, tá? E aí, assim, no popular, né? No popularesco, qualquer tipo de inchaço em linfonodos é chamado de íngua, tá? Quando você conversar com um paciente, cara, não corrige o paciente, tá? Não tem nada mais chato, um profissional que fica corrigindo um paciente, tá? O paciente, ele pode falar o que ele quiser, tá? Então você não tem que ficar indo lá e corrigindo o cara. Isso aqui é uma coisa que a gente utiliza para conversar de profissional para profissional. Então isso é uma coisa muito importante. Não sei se já aconteceu com você, quando você foi furar a orelha, você furou a orelha por algum motivo, aqui atrás da sua orelha, começou a formar uma bola, um inchaço. Isso aí foi uma íngua, cara. Sabe o que aconteceu? Provavelmente a agulha para furar a sua orelha não estava esterilizada. Você teve uma infecção e aquela infecção foi combatida nesses linfonodos retroauriculares aqui, que são esses que ficam atrás da orelha aqui, quer ver? Vocês têm um monte de linfonodos espalhados pelo corpo, quer ver atrás da orelha aqui, ó? Atrás da orelha, deixa eu pôr a orelha aí pra você ter uma referência aqui, ó. Isso, tá aqui a orelhinha. Aí atrás da orelha você tem aqui linfonodos retroauriculares aqui, ó. Tá bom? Então esses linfonodos retroauriculares, eles são linfonodos que ficam aí atrás da orelha. Vocês estão vendo que aqui ele tem outro nome, ó. Mastoide, mas é o que esses linfonodos a gente chama de retroauricular. Fica aqui atrás da orelha, tá bom? Então é uma coisa legal de vocês saberem. Então você tem linfonodo espalhado por todo o corpo, tá? Exceto no sistema nervoso central. Aí as coisas se encaixam para você. Se você tivesse linfonodos no sistema nervoso central, o que ia acontecer? Você ia combater infecções dentro do cérebro. A gente ia ter meningites frequentes. E provavelmente a gente ia morrer mais frequentemente também. Então, por esse motivo, o sistema nervoso central é desprovido de sistema linfático, para evitar esse tipo de infecções. E a drenagem de líquido e sangue que é feita do encéfalo, ela é feita através dos famosos seios venosos da dura mater, né? Então isso aqui é o sistema de drenagem venosa do cérebro. Vocês veem que eu tenho veias grossas aqui, ó. Essas veias grossas são os seios da dura mater, ó. Seio sagital superior, todos os seios da dura mater aqui, ó. Vou pegar aqui os principais para vocês verem aqui, ó. Você vê que o sistema de drenagem aqui, ó, de líquidos vai ser feito através de um sistema chamado sistema de seios da dura mater aqui, ó. Tá? Então a gente tem todo um sistema de drenagem aí, que é bem interessante para vocês entenderem o porquê que a gente não tem linfonodos no sistema nervoso central. Que o sistema de drenagem é outro, tá bom? É um sistema de drenagem unicamente venoso, tá? Então isso vai ocorrer aí no sistema nervoso central, tanto encéfalo quanto medula espinal. Então o legal da drenagem linfática, quando a gente começa a falar dela, né? Aí eu abri esse questionamento, né? A drenagem linfática funciona? É claro que isso foi um título sensacionalista, né? Pra gente falar sobre isso, porque isso desperta a curiosidade da galera. Teve gente que ficou ferrada da vida, cara. Falou, meu Deus, o cara vai falar mal. Cara, não vou falar mal. Eu quero que vocês entendam a ideia do Voder, o que ele pensou quando ele
desenvolveu a técnica de drenagem. Olha que louco. Quando ele desenvolveu a técnica de drenagem, tá aqui todo o sistema linfático. E olha que interessante. Além dos vasos linfáticos, linfonodos, eu tenho outros órgãos linfáticos, que o sistema linfático é dividido em órgãos primários e secundários. Aqui no caso, onde eu tenho a produção de células linfáticas, que são os linfócitos, eu tenho os órgãos linfáticos primários. Quem são os órgãos linfáticos primários? Os órgãos linfáticos primários correspondem à medula óssea, é o tutano do osso. Isso aqui é o timo, ó. Deixa eu tirar o externo aqui para você ver o timo, ó. Tirar o externo aqui, ó. Esse aqui é o timo, ó. O timo, quando a gente está falando sobre sistema linfático, né? Ele é um órgão de amadurecimento de linfócitos T. E a medula óssea é um órgão de amadurecimento dos linfócitos B. Então, quando a gente fala de amadurecimento de células linfáticas, o local onde eles são amadurecidos são nos órgãos linfáticos primários. Então, basicamente, a medula óssea e o timo. E é interessante que a medula óssea, ela tem suas doenças também. Vocês conhecem a leucemia e o linfoma. E aqui entra uma coisa interessante, a gente estava falando de ínguas, né, inchaços. Os linfomas, né, os tumores no sistema linfático, eles ocorrem na medula óssea. Você não vê o tumor, mas sabe como que ele se manifesta? Os linfomas, né, que os mais comuns são os linfomas Hodgkin e não Hodgkin. Cara, a pessoa fica com um inchaço gigante no pescoço, muito semelhante ao bócio, né, que é o inchaço da glândula tireoide, que tá aqui, ó. Só para você não confundir a tireoide com o timo, tá? Então aqui em cima tá a tireoide, ó. Então essa aqui é a tireoide e esse aqui é o timo. Quando a gente tá falando de sistema endócrino, cara, toda vez que eu tô dando aula de sistema endócrino, aparece os caras, você não vai falar do timo, da pineal, não sei o quê. Na verdade, o timo, do ponto de vista anatômico, ele é um órgão linfático, tá? Porque é um órgão de amadurecimento linfocitário, é um órgão imunológico. Quando a gente é criança, é neném, quando você nasce, só pra você ter uma ideia, o timo, ele é gigante. E aí, você vê que o coração fica perto do timo, né? Vamos colocar o coração aqui, ó. Você vê aqui que o timo, ele fica próximo ao coração. Quando você pega uma criança, um recém-nascido, praticamente o timo quase que cobre o coração aqui, de tão grande que é o timo, né? Então você nasce com um timão no coração. Aí que vem o problema, que tá difícil ser corintiano ultimamente, tá feia a coisa, só sacolada. Então a gente nasce com um timão no coração, gigante, quase do tamanho do coração. Pra quê? Pra gente desenvolver imunidade. Você começa a desenvolver imunidade promovendo o amadurecimento dos linfócitos T no timo. E eles ficam disponíveis na corrente linfática. Eles ficam circulantes. Você sabe que os glóbulos brancos, né? Vocês têm os glóbulos brancos do sangue e os glóbulos brancos da linfa. Os glóbulos brancos da linfa são os linfócitos T, os linfócitos B. Tem um terceiro tipo também que são os NK, né? Que são os natural killers, né? Os assassinos naturais. Então você tem alguns tipos de linfócitos. Linfócitos são glóbulos brancos do sistema linfático. E aí, conforme o tempo vai passando e você desenvolve imunidade, é importante a gente falar disso, do momento que a gente está vivendo agora dessa doença. É que eu não posso falar o nome da doença que o YouTube corta a monetização. Vocês sabem a doença que está rolando na pandemia e tal. E as crianças e adolescentes, eles têm uma boa imunidade contra o coronavírus. Por quê? Porque eles estão no pleno desenvolvimento da imunidade agora. Principalmente porque eu tenho um timo desenvolvido, muito bem desenvolvido, e uma medula óssea também produzindo linfócitos. Então a gente está na máxima produção imunológica nessa idade. Então por isso que a gente tem, quando a gente tem o contato com uma infecção desse tipo, a gente já produz anticorpos e neutraliza a infecção. E aí, conforme a idade vai passando, esse timo vai regredindo. Então, aquilo que era um timão no coração, aí vira um timinho. Você sabe que nos idosos, o nome disso é involução. Nos idosos, o timo pode sumir. Às vezes você faz, para quem é da anatomia aí, para quem faz dissecção, quando você faz uma dissecção de um cadáver de um velhão mesmo, 80, 90 anos, você vê um resquício de timo só. Às vezes você nem encontra o timo, tá? Então por quê? Porque ele vai evoluindo com a idade. E aí a gente já produziu anticorpos. Aí quando você chega com uma doença nova que nem essa, não é uma doença nova, né? É uma mutação de coronas antigos. Mas quando você pega uma mutação numa pessoa idosa que não tem plena capacidade do sistema linfático, do sistema imunológico, evidentemente ela não tem capacidade de produzir anticorpos contra ele, entendeu? E acaba sofrendo mais. Então, existem motivos para os velhos sofrerem mais que as crianças. Então, tá aí uma das causas de que os idosos sofrem mais dessa doença, tá bom? Lembrando do Voder.
Aí a drenagem linfática, quando a gente começa a falar dela, por que ela funciona? Porque quando o Voder desenvolveu essa técnica entre 1936 e 40, e é uma técnica que tem que ser questionada sim, porque é uma técnica antiga, e você que aprende drenagem hoje, você aprende exatamente como era. E eu vou falar sobre algumas modificações que andaram fazendo, sobre algumas fake news. Gordura sai no xixi durante a drenagem linfática? Eu não vou dar essa resposta hoje, tá? Porque é tema de uma próxima live. Mas a gente vai falar sobre isso também. Porque a drenagem linfática, depois que ela entrou no hall da estética, a gente teve inúmeras fake news rolando. E aí eu vou te mostrar por que a drenagem linfática funciona agora. Sabe por que ela funciona? E é isso que você tem que botar na sua cabeça, jovem. Tudo que você vai fazer a partir de agora, na sua profissão, seja você físio, médico, enfermeiro, biomédico, não interessa a sua profissão. Tudo que você vai fazer é baseado em anatomia. Quando o Voder desenvolveu a drenagem linfática, ele olhou para a mulher dele e falou assim: a gente tem que desenvolver uma técnica baseada na anatomia do sistema linfático, no fluxo linfático. Então, por que Voder demorou 4 anos para desenvolver a técnica? Porque ele precisava entender como era o funcionamento do sistema linfático. E eu vou te mostrar isso agora. E você vai entender por que drenagem linfática funciona. Primeira coisa, o que você tem que... Meu, é louco isso aqui, cara, é animal. Você vai libertar sua mente agora. Olha que incrível. Vou mostrar agora para você por que funciona. Eu vou pro meu slide aqui e eu vou por essa segunda parte aqui, ó. Vocês estão vendo, tá meio cortado aqui a imagem, mas vocês estão vendo o que precisa. Isso aqui é o esquema da circulação sanguínea pelo corpo, tá? Então, o sangue sai do coração pelas artérias, que são o vermelhinho. Aí as artérias levam o sangue para todos os órgãos do seu corpo. E as veias removem as toxinas, devolvem as toxinas para o coração. Basicamente, esse é o fluxo que a gente tem aí da circulação sistêmica, tá? É o coração bombeando o sangue nas artérias, as artérias entregando sangue oxigenado para os tecidos sobrevivendo, produzindo gás carbônico e devolvendo esse gás carbônico para as veias. Aí a gente vai ter uma circulação pulmonar que elimina isso, o objetivo da aula de hoje. Essa segunda imagem é bem interessante aqui, por quê? Porque ela mostra uma célula aqui, ó. Então vocês estão vendo aqui, ó, presta atenção nisso, cara. Porque tem tudo que você precisa para entender drenagem aqui. Eu tô mostrando a célula de baixo porque tem uma célula em cima aqui, mas deve estar cortada essa célula. Tá aqui, ó. Você tem a célula de baixo, tem esse espaço cinza aqui, ó, que você tem que vê-lo, é importante que você saiba que ele existe aqui. Eu tenho o vermelho aqui, a artéria, o azul, a veia, e a conexão entre as artérias e as veias são os capilares aqui, onde eu tenho troca. O que é essa coisa vermelha que está passando aqui? É o glóbulo vermelho. O glóbulo vermelho, ele vem aqui para quê? Para deixar o oxigênio e nutrientes para as células. Ó. Você vê que aqui o oxigênio é a bolinha branca. Ó. Então você vê que ele vem aqui, ele traz a bolinha branca, verifica que a bolinha branca atravessa o cinza e entra na célula. É isso que a bolinha branca faz. E ao mesmo tempo, esse mesmo glóbulo vermelho aqui, ele vai remover o quadradinho preto, que é o gás carbônico. Ó. Então o que a gente tem aqui? Vindo a oxihemoglobina, deixando o oxigênio, e aqui a gente vai ter a carboxihemoglobina levando o gás carbônico embora. Legal, até aí tudo bem. O que interessa pra gente? Nada disso que eu falei anteriormente. Sabe o que interessa aqui? Só esse espaço cinza aqui, ó. Isso aqui é um interstício. Rogério, o que é interstício? Interstício é o espaço entre a célula e os capilares sanguíneos. Significa o seguinte: esse interstício aqui, ele é formado por líquido, que é o líquido intersticial. E nesse líquido intersticial, as células deixam nutrientes. A gente capta nutrientes do sangue e eles ficam armazenados aqui nesse interstício aqui. O que não pode haver no interstício? Acúmulo de líquido. Quando você tem acúmulo de líquido no interstício, ou seja, quando esse espaço cinza aumenta de volume, você vai ter o que é chamado edema. Porque é interessante. Você verifica que a hemoglobina, ela tá vindo aqui, junto com ela, você vê que ela deixa água também. A bolinha azul é água. Então a água tá no sangue, a água tá no interstício, a água tá no interior da célula. A gente tem água por toda parte. Por isso que você bebe tanta água. Qual é o problema da água? O problema da água é foda, né? E tem esses caras agora falando que a água em excesso faz mal. Geralmente quem fala que água em excesso faz mal defende a cloroquina, tá? Eu não tô zoando, eu tô falando sério. A água em excesso não faz mal desde que seu rim esteja bom.
Pessoas normais, beleza. E a gente percebe aqui que esse interstício, ele é um espaço fisiológico. Tem um monte de coisa no interstício. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas tem coisa pra caramba aqui. Quando você começar a aumentar o volume intersticial, o nome disso é edema. Rogério, por que incha o pé? Por um motivo simples. Ao invés da água está circulando nos capilares sanguíneos, ou ela está armazenada no interior da célula, que é onde tem que estar água, ela começa a se acumular no interstício celular. De que células, Rogério? Das células musculares, das células da pele, de outras células que a gente tem ali naquela região, principalmente também adipócitos que a gente tem em algumas partes. A gente tem água ao redor das células. Quando esse volume intersticial aumenta, o nome disso é edema. E aí entra o sistema linfático. E olha que louco. Os capilares sanguíneos, eles liberam nutrientes, líquido e toxinas no interstício. Então o que você tem que saber daqui é o interstício. Então, o que está vindo aqui? Oxigênio, vindo também aqui, esse C6H12O6 é a glicose, né? É um nutriente também para nutrir a célula. Tá chegando tudo isso aqui. São nutrientes. Tá chegando líquido também. Vai sair toxinas. Então, tudo isso vai atravessar o interstício, entendeu? O interstício é um espaço muito sensível a essas substâncias. E olha que interessante. Olha a relação entre os capilares linfáticos e os sanguíneos. Olha aqui, ó. Presta atenção nisso. Eu tenho aqui uma artéria em vermelho, aqui eu tenho uma veia em azul, e aí vocês sabem que entre as artérias e as veias eu tenho os capilares, ó. Eu tenho aqui a famosa arteríola, que é essa vermelha, eu tenho aqui a famosa vênula, né? A arteríola, que é uma artéria de pequeno calibre, evidentemente, antes de formar os capilares, que são veias de pequeno calibre depois dos capilares, e aqui esse roxinho aqui são os capilares propriamente ditos, ó. São chamados de capilares porque tem a espessura, às vezes, menor do que um fio de cabelo, tá? Então é isso que vocês estão vendo aqui colorido. E esse que está em verde aqui, ó, é o capilar linfático. O que é legal de você conhecer do capilar linfático? Olha que legal. Enquanto o capilar sanguíneo, ele compreende a junção das artérias e das veias, o capilar linfático, tá vendo que ele tem fundo cego aqui, ó? Isso aqui é chamado de fundo cego. Ele não tem conexão com outros capilares, é interessante. Então, o início do sistema linfático, que essa é uma pergunta que os alunos fazem, né? Onde começa? E aí entra o Voder na hora. Cara, o Voder estudou muito aprofundadamente isso. E ele descobriu que o sistema linfático, ele começava principalmente nos capilares venosos. Então ele tem esse fundo cego. Porém, o predomínio de origem de capilares linfáticos é desviado para o capilar venoso, para a vênula. Por que isso? Porque os vasos linfáticos eles vão acompanhar as veias. Internamente, os vasos linfáticos têm estrutura de veia, com válvulas, é toda característica de veia. A única diferença de um vaso linfático para uma veia é que dentro da veia circula sangue venoso, evidentemente, e dentro do linfático circula linfa, né? Assim, basicamente a diferença entre a veia e um capilar e um vaso linfático, que de resto eles são muito parecidos no seu interior. Presença de válvulas, fluxo sanguíneo unidirecional, sempre no sentido do coração. É bem interessante. E aqui vocês veem o início dos capilares linfáticos. Isso aqui diz muito sobre o que é a drenagem linfática e como ela é feita e por que ela funciona. Porque ela foi baseada em anatomia humana. Voder pensou em anatomia quando ele desenvolveu a drenagem linfática. Então a gente tem que dar um voto de confiança pro Voder aí, por ele ter estudado isso em 1936, cara. Cara, ele se debruçou em estudos microscópicos aí, secção, leitura de lâminas, de capilares. Ele foi um dos primeiros que fez isso mesmo. Então tem que dar o voto pro cara aí. E funciona, cara, funciona mesmo. Qual que é a função dos capilares linfáticos? Olha aqui, ó. Eles reabsorvem o excesso de líquido e proteínas do interstício. Ou seja, o que é o interstício? É o espaço entre os capilares e as células. Vocês estão vendo as células aqui, ó? Ou seja, se eu tiver acúmulo de líquido nesse local aqui, ó, se eu começar a perder muito líquido dos capilares pro interstício, o que eu tenho de forma fisiológica? Eu tenho os capilares linfáticos drenando esse excesso. Quando você faz uma drenagem linfática manual, ou seja, você bombeia esses capilares linfáticos, você acelera o processo. Ou seja, a drenagem linfática manual
pelo método originado do Voder, né, originário do Voder, ele acelera o retorno linfático através do bombeamento. Então é muito legal como funciona essa técnica. Então só de você fazer um bombeamento de leve, você não precisa nem fazer o deslizamento para você ter um fluxo de linfa. Só de você bombear, pelo fato dos vasos linfáticos terem válvulas, isso já garante que o fluxo linfático seja unidirecional, ou seja, quando eu aperto uma parte que está inchada, a linfa vai fluir somente no sentido do coração. E não no sentido contrário, no sentido distal. Porque dentro dos vasos eu tenho válvulas. É muito louco isso, cara. A drenagem linfática, ela acelera a reabilitação de edemas. É muito legal, é muito bom para um monte de coisas. Pós-mastectomias com autorização médica, linfedemas no membro inferior e no membro superior. Qualquer tipo de edema linfático que está ocorrendo, ele reage bem à drenagem linfática e a bombeamentos. Porque quando eu tenho um inchaço aqui, excesso de líquido, basta eu bombear, eu já estou promovendo um fluxo linfático no sentido do coração. Respondendo à pergunta, a drenagem linfática funciona? Meu, muito. E a técnica que a gente usa é usada há quase 100 anos. E o cara que viu isso era muito visionário, cara. Por isso que vocês têm que estudar a história também das coisas. Olha aqui, esse aqui é o slide que muda a sua vida para melhor. Vocês estão vendo aqui um capilar linfático, o fundo cego dele. Então isso significa que ao redor dele eu tenho células e capilares. Vocês estão vendo aqui a célula, aqui o interstício celular, ó, onde vai acumular líquido. E aí você vê que eu tenho aqui, ó, entradas para o capilar linfático. Agora, olha a imagem que vai mudar a sua vida agora. Essa aqui, ó. O que está vindo de fora? Líquido. E esse líquido está entrando para cá. E aí ele vai ser bombeado somente no sentido do coração, por quê? Vocês estão vendo isso aqui logo depois do capilar linfático? Isso aqui é o capilar e aqui eu já tenho o início do vaso linfático. Isso aqui é uma válvula, igual a válvula que você tem nas veias. Quando a linfa passar essa válvula para baixo, a válvula fecha e eu não tenho refluxo linfático. Ou seja, a linfa só flui no sentido do coração. Ela é reabsorvida nos capilares linfáticos, conduzida pelos vasos, atravessa os gânglios e chega lá nos ductos, onde vai voltar para o coração. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Incrível, não é? Essa imagem é uma imagem bonita, não é? Então, isso é uma coisa incrível. Para vocês entenderem como o sistema linfático funciona, é o segundo slide que vai mudar a sua vida para melhor agora. Você vai falar, cara, eu não acredito que eu nunca pensei nisso, cara, na minha vida. O que é o sistema linfático? O sistema linfático é um sistema de reciclagem de água pelo corpo. Olha aqui, ó. Presta atenção nisso, jovem. Você tem aqui o coração, que bombeia o sangue nas artérias. Aí as artérias levam o sangue aos capilares, para que as células absorvam os nutrientes, e as células vão remover o gás carbônico pelas veias. Então eu tenho um sistema fechado aqui, ó, que é o sistema cardiovascular. Aí eu tenho um sistema de circulação colateral aqui, ó. O que está circulando aqui? Sangue. Nesse sistema de circulação colateral aqui, isso aqui é a representação didática do sistema linfático, onde eu tenho aqui a representação dos capilares linfáticos, ó, reabsorvendo o excesso de líquidos e proteínas dos capilares aqui. Aqui eu vou ter um vaso linfático que é chamado aferente, que ele conduz a linfa ao gânglio, isso aqui é um gânglio, ou linfonodo. Aí aqui eu vou ter um vaso linfático chamado eferente, que ele vai depois do gânglio. E esse vaso linfático vai chegar em um ducto. E os ductos linfáticos se conectam às veias, basicamente as veias subclávias, tá? Que eu tenho o ducto linfático direito e um ducto torácico. Esses ductos, eles vão levar a linfa de volta ao sistema circulatório. E é interessante vocês entenderem esse sistema de reciclagem, por quê? O que eu tenho no sangue? Líquido. Como chama o líquido do sangue? Plasma. O que eu tenho aqui no interstício? É entre as células. Líquido. Como é chamado esse líquido? Esse líquido é chamado líquido intersticial. Tá aqui, ó, o líquido intersticial. O excesso de líquido intersticial vai ser drenado para o capilar linfático aqui, ó. E quando esse líquido intersticial penetrar no sistema linfático, ele muda de nome e se chama linfa. Ou seja, o plasma, o líquido intersticial e a linfa, eles têm a mesma origem. É a água que você bebe. Cara, isso aqui é uma das coisas mais incríveis que você pode entender sobre o corpo humano. Você vai beber água, bebeu água, a água é absorvida
no intestino grosso. Quando a água é absorvida no intestino grosso, evidentemente, ela vai ser absorvida através do sistema portal, do sistema porta-hepático, e ela vai cair na corrente sanguínea. Se você bebeu, é absorvida na corrente sanguínea, aquela água passa a se chamar plasma. O que é plasma? É água do sangue, porque o sangue é um tecido líquido. Aí esse plasma, ele vem aqui e ele é depositado no interstício, ou seja, o plasma e o líquido intersticial têm a mesma origem. Então o líquido intersticial ele flui, né? Ele vem a partir do plasma sanguíneo. Só que vai mudar de nome, agora vai chamar líquido intersticial. E quando esse líquido intersticial flui para o sistema linfático, ele se chama linfa. E essa linfa é devolvida para o sangue. E aí depois que a linfa é devolvida para o sangue, evidentemente se ela entrar na corrente sanguínea, ela volta a se chamar plasma. O que você faz na drenagem linfática? Você acelera o fluxo do líquido intersticial em excesso em direção ao sistema linfático e o sistema linfático devolve mais linfa para o sangue e eu aumento o volume plasmático. Eu aumento o volume sanguíneo, chamada volemia. Aí agora eu vou falar uma coisa que não é fake news. Que a drenagem linfática funciona e quando você recebe uma drenagem linfática, mesmo que mal feita, você vai direto fazer xixi no final. Por quê? Porque você vai começar a pegar líquido em excesso que estava acumulado no interstício e vai jogar no sistema linfático. Como você está fazendo um bombeamento no sistema linfático, você está bombeando o sistema linfático, ou seja, eu estou acelerando o fluxo linfático, eu vou rapidamente devolver mais linfa para a corrente sanguínea. E, evidentemente, eu aumento o volume sanguíneo. Isso aumenta a pressão arterial, tá? Aumentando a volemia, aumenta a pressão arterial. O rim percebe isso, falou, opa, a volemia tá muito grande, a pressão do cara tá mais alta, e aí ele vai eliminar o excesso de líquido, né, o excesso de plasma, na forma de xixi. Por isso que uma contraindicação relativa da drenagem é de pessoas com pressão alta, né, porque se a pessoa tá descompensada, você aumenta mais a pressão. E às vezes se a pessoa tem um aneurisma, pode estourar um aneurisma e tal. É muito sério a drenagem linfática, tá? Não é brincadeira. Então tem algumas contraindicações relativas e absolutas que tem que ser respeitadas. O aumento do fluxo de urina, o aumento do xixi durante a drenagem linfática é verdadeiro.